O Pod Rondônia de hoje vai conversar com o diretor da empresa Floresta Júnior. É uma empresa sem fins lucrativos, com trabalhos técnicos dentro da Universidade Federal de Rondônia. Eu estou recebendo hoje o diretor da empresa, o Afonso Barros. Ele é um carioca, né? Um carioca lá de São Gonçalo, mas pelo tempo que já está em Rondônia, já é quase um rondoniense. E ele veio hoje para conversar, para a gente conversar, falar sobre as ações, o trabalho que esta empresa, Floresta Júnior, tem dentro da Universidade Federal de Rondônia. Um dos motivos que eu trouxe, que a gente convidou e ele prontamente atendeu, esta semana eu estava ouvindo uma entrevista de uma liderança nacional das áreas tecnológicas e ele falava justamente o seguinte: olha, essa nova geração está com muita dificuldade de avançar dentro dos cursos tecnológicos, se sentir motivada para vir para dentro das universidades, para essas áreas de engenharias, tecnologias, né? E aí, conhecendo um pouco do trabalho do Afonso dentro da empresa Floresta Júnior, nós o convidamos para a gente falar sobre isso, né? Sobre esse legado que ele, daqui a pouco, vai estar no mercado de trabalho, né? Mas que começou, que tem esse trabalho que pode ser considerado um legado, esse da Floresta Júnior. Afonso, que bom tê-lo aqui para a gente conversar e falar sobre essas ações. Você já é um rolimorense ou está se preparando para ser um rolimorense? Basicamente, né? Graças a Deus, assim, me identifiquei muito com a cidade, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, Antônio, estou, assim, muito satisfeito de poder contribuir um pouquinho nessa conversa. O que seria mesmo, para a gente entender melhor, a empresa Floresta Júnior? O que faz a empresa dentro da universidade? Bom, a Floresta Júnior é uma empresa júnior, né? Então, desde a década de 70, 80 no Brasil, que chegou o movimento empresa júnior, principalmente na região do Sudeste e tudo mais. Foi até lá, né, de onde eu vim, que eu tive o primeiro contato com o movimento em si, que eu conheci as empresas juniores. Até em uma outra universidade que eu já tinha entrado, já tinha alguns colegas que trabalhavam e sempre me impressionou muito poder ver que, sabe, uma galera 2, 3 anos mais velha que eu, que tinha acabado de sair do ensino médio também, já conseguia estar ali trabalhando, já conseguia contribuir de alguma forma e ter uma experiência prática, porque a pior coisa que tem é a gente sair da escola e tal, tá cheio, o mundo inteiro pra gente, a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente não sabe como é que funciona e, pô, vou sair da escola pra voltar a continuar aqui só sentado na cadeira estudando, não dá pra fazer uma coisa além. E foi assim que eu conheci as empresas juniores, né? E quando eu decidi vir para Rondônia, né, quando eu decidi trocar da área de estudo que eu estava atendendo na época, eu percebi que ainda não existia um movimento direito aqui em Rondônia, né? Então, eu, depois de um tempo, já tinha entrado no curso e aí eu ouvi falar que na engenharia florestal a gente tinha a Floresta Júnior, ainda era pequena, tinha poucos membros, e aí um belo dia eu vi o processo seletivo e, cara, eu já conhecia, já queria entrar antes, vou tentar, né? E aí resolvi entrar e conheci o que era de fato a Floresta Júnior. E dentro desse contexto, né, das empresas juniores, que são essas entidades sem fins lucrativos, com o principal objetivo de dar uma experiência prática para os estudantes, né, de um determinado curso de graduação ou da universidade como um todo, porque não necessariamente precisa estar atrelado a um curso, né? Às vezes tem muitas empresas generalistas que atendem várias áreas diferentes e a principal propósito ali é você conseguir dar experiência prática para aqueles estudantes, de fato. E quais seriam essas experiências que você considera práticas e que, de alguma forma, vão impactar a vida profissional quando você estiver fora, por exemplo, da faculdade? Olha, quando eu entrei, eu achei que seria uma coisa mais prática, né? Eu ia ter uma tarefa X, Y, Z para eu fazer. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que era um pouquinho diferente. E hoje já tenho uma visão de que, de fato, a vida é assim, né? A gente sempre acha que a coisa vai chegar já mais chegadinha, organizada, mas principalmente quando a gente entra no início das coisas ali, a gente começa a, enfim, entender a estrutura como um todo e entender que... como eu posso explicar? Me perdi. De alguma forma, a gente observa que, só para a gente tentar contextualizar também,
no meu modo de ver de fora, por exemplo, tem muitos profissionais que eles entram no mercado de trabalho, saem da faculdade, saem da universidade, montam uma empresa, mas muitas vezes não tem Não sabe o aquela... pulo do gato ali, né? Exatamente, não tem Justamente. aquela... Você sabe trabalhar numa determinada área de atuação, se Então, especializa numa área, e aí não tem essa ideia de gestão. exato. E a empresa Júnior parece também dar esse ponto, né? Justamente. Era esse o caminho que eu estava tentando chegar. E, justamente, como a gente chega ali não para simplesmente ocupar uma função, eu vou ser um analista ambiental e vou trabalhar nessa área aqui dentro da empresa. Não. Ali você entra como tudo. Você é o gestor, você é a pessoa que vai ter que fazer funcionar cada cadeia ali dentro. Se eu entrei na empresa e na época tinham poucos membros, e até hoje a gente tem um pouco de problema com isso, mas pela questão regional mesmo, e hoje, naquele momento, eu entendi as dificuldades e pude entender como fazer um bom processo seletivo, como organizar internamente para que seja atrativo para as pessoas lá fora querer estar aqui na entidade, querer estar contribuindo para a sociedade através da empresa, né? E todos esses detalhes administrativos que a gente nunca antes teria como presenciar, senão através da empresa Júnior. É uma grande fonte de experiência. Afonso, sobre as iniciativas, sobre projetos que já estão em andamento, a empresa está desde Desde 2022. 2022 trabalhando mesmo, né? Sim, sim. 2022, estamos com 3 anos. Basicamente. Basicamente é pouco tempo ainda, né? Sim, sim. Mas assim, nesses 3 anos de efetivação da Floresta Júnior, da empresa, quais iniciativas, quais programas que a empresa tem participado? Bom, desde que eu entrei no final de 2021, início de 2022, fiquei um momento na diretoria de projetos da empresa e depois assumi a presidência. Desde o momento que eu entrei, a gente já tinha, justamente com essas parcerias, principalmente do terceiro setor mesmo, então a Ecoporé sempre foi uma grande parceira da empresa, e lá em 2021 ainda, eles tinham procurado a gente também para uma outra iniciativa que era para... O projeto era sobre, enfim, auxiliar a agricultura familiar na região, né? Eu não vou lembrar o detalhamento exato, mas para a gente atuar na parte de análise de solo e recomendação de adubação e calagem para essas propriedades. Então, eles abriam a chamada, né, para vários produtores da região. Esses produtores, enfim, tinham assistência técnica da Ecoporé. E parte desse projeto maior foi a gente dando assistência ali nessa parte da adubação e tudo mais, das culturas, enfim, de recomendar diferentes plantas para os quintais. Era para quintais produtivos, agora eu lembrei. Dessas famílias que aqui na região de Rolim de Moura. Não só Rolim de Moura, a Zona da Mata como um todo. Então, eles basicamente enviavam lotes e lotes de amostra de solo para a gente. Então, o trabalho de vocês era dentro da universidade, não tinha um trabalho de campo, não tinha. De campo não, era tudo dentro da universidade, eles mandavam material para a gente. E a gente, junto com o laboratório de solos, na época o Vinícius, que estava até à frente do laboratório, a gente fazia todo o procedimento laboratorial, inclusive auxiliando a parte técnica no laboratório em si, e posteriormente o processamento desses dados, interpretação, para poder fazer as sugestões para os produtores. Então ali já foi um dos maiores projetos que a gente tinha pego desde então. Antes até a empresa chegou a ter umas outras oportunidades, mas como não estava regular com a Receita e tudo mais, a gente não poderia assinar contratos, então acabaram sendo conduzidos de outra forma, por meio de convênios com a universidade em si, e a empresa Júnior ali mais enquanto mão de obra para poder auxiliar nessas demandas. Você falou sobre contratos. Hoje a empresa ela está apta, se por acaso surgiu um projeto aí de uma outra entidade, você citou aí o caso da Ecoporé, mas se tiver um outro projeto aí... Sim, sim. Inclusive já tem exemplos recentes. A gente, a partir principalmente de ter conseguido atender essas demandas da própria Ecoporé, e claro, não só a Ecoporé, mas a gente também atende produtores individualmente para análise de solo e coisas mais particulares, mas depois a gente comenta sobre isso. Enfim, e a gente acabou ganhando visibilidade, né? E a partir disso a gente também foi procurado por outras entidades, como o Pacto das Águas, que é uma ONG grande, representativa aqui da Amazônia, que procurou a gente para trabalhar justamente nessa iniciativa de carbono que eles têm, mas para tratar de dados secundários. Então, a gente não faria coleta a campo e tudo mais, mas auxiliaria no tratamento desses dados para fazer as estimativas de carbono para o projeto que eles estão desenvolvendo com as comunidades indígenas lá no Mato Grosso. E aí eu te pergunto, hoje, eu sei de você, sei do teu outro colega. O Matheus? O Matheus. Sim. Mas, assim, para atender essas demandas, quando elas surgem, como é que vocês fazem? Como é que o Floresta Júnior faz para
captar mais gente para trabalhar nessas ações? Então, para captar mais gente para trabalhar tá bem difícil atualmente, mas infelizmente é uma situação que a própria universidade tem enfrentado hoje. Hoje, aqui em Rondônia, a gente tem muito pouca demanda, né? Poucas pessoas procuram entrar na universidade e acaba sobrando vaga, e sobrando vaga só falta aluno para a gente lá também. E... Não tem como fazer uma parceria com as escolas de ensino médio para, de alguma forma, ajudar nessas práticas? A universidade tem tentado bastante, inclusive nos últimos 2, 3 anos eu presenciei, eu participei de muitas ações, inclusive palestras em escolas com educação ambiental, tanto pelo laboratório como pela própria empresa Júnior. E a universidade tem se esforçado para trazer as pessoas e fazerem conhecer e entender que a universidade está ali de graça para todos, é um serviço público que a gente está tirando do nosso bolso para pagar. Mas ainda é um pouco difícil e aos pouquinhos eu percebo que de fato tem aumentado um pouco a adesão e acredito que nos próximos anos melhore, principalmente na área florestal e ambiental, que é o nosso futuro. Mas quem está dentro da universidade, né, eles procuram, eles se sentem motivados a participarem das ações? Sim. Hoje, dos alunos que estão ativos no curso, acredito que cerca de 30% estejam dentro da empresa. A questão é que tem pouquíssimos alunos no curso. Essa é uma dificuldade, né? E atuando direto ou indiretamente. Diretamente, a gente tem hoje 6 membros ativos, 4 estão na diretoria, 2 são apenas membros mesmo, estão trabalhando como analista e auxiliando nos projetos. E, infelizmente, ainda temos dificuldade em ter mais pessoas, mas, de fato, por uma questão institucional mesmo, não pela própria empresa. Agora, retornando à pergunta... Então, vamos avançar, então, né? Sim. Vamos avançar. Eu tinha te perguntado sobre a questão de adesão de mais gente dentro para desenvolver os projetos com os quais vocês fazem cooperação e parcerias. Você citou Ecoporé, citou o Pacto das Águas. Recentemente, no final do ano passado, vocês tinham, não sei se foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano, acho que foi no final do ano passado, um trabalho dentro da terra indígena, que vocês também estão presentes. Esse projeto do carbono lá com o Suruí foi uma iniciativa que a gente captou pela Ecoporé, de fato, e que a gente vem conduzindo até hoje. Aquele projeto foi um inventário florestal com finalidade de estimativas de carbono no território. Ele está em andamento? Já encerrou ou continua? Ele está em andamento, a parte de campo já foi finalizada e a gente está na elaboração do relatório final para esse projeto. Foi um desafio gigante, né? Porque a gente nunca antes tinha imaginado fazer um inventário, ainda mais, sabe, enquanto ainda está na universidade, uma área tão abrangente, trabalhando com comunidades tradicionais, que é algo que muitas pessoas demoram anos na carreira para conseguir ter essa oportunidade. Vocês tiveram dificuldade nas ações práticas lá no campo? A gente teve algumas dificuldades, eu diria, mas principalmente por via cultural, né? Assim, a gente não tinha experiência de estar trabalhando com comunidades tradicionais, a Ecoporé auxiliou... Tem todo um cuidado, tem toda uma atenção. Sim, exato. A Ecoporé auxiliou bastante na medida em que eles davam ali o caminho das pedras. Olha, tentem falar dessa forma, tentem se organizar para sempre avisar a todos quando vocês estariam fazendo atividade do projeto e tudo mais. Como hoje nós não temos mão de obra para fazer todo o serviço de campo, a gente acabou terceirizando essa parte de campo, então a gente contratou uma equipe extremamente competente que trabalha lá na Flana do Jamari também, com concessionárias... Experiência de censo. Justamente, que estão acostumadas a ser fiscalizadas, vistoriadas por, empresas internacionais, pelo próprio Serviço Florestal Brasileiro. Então, que a gente sabia que teria confiança com os dados que seriam coletados, e a partir desses dados a gente está trabalhando no relatório final, que está sendo um desafio gigantesco, mas que a gente está conseguindo entregar um serviço de qualidade, felizmente. Inclusive, a gente está atuando junto com a Ecoporé, né, e parte dos parceiros que estão nesse projeto é o pessoal do IDESAN, que também ficou muito feliz de poder estar trabalhando junto de uma empresa júnior nessa ação. Essas ações, você entende que essas ações, como essas poucas que a gente citou aqui, elas terão um impacto positivo na tua vida profissional? Com certeza, acredito que na verdade já tem, né? Felizmente eu conheci muitas pessoas durante esse processo aqui, que foi entrar na empresa júnior e acompanhar todo o desenvolvimento dela. Então o networking foi, assim, acho que é uma das principais coisas que eu consegui construir aqui. E não só esse networking que acaba assim, gerando alguns convites para poder trabalhar em algumas ações, alguns pequenos projetos, até para dar palestras, que já cheguei a ser convidado também. Mas eu acho que o mais importante seria a parte da experiência prática, de
hoje, se me procurarem para fazer um projeto, dependente do que seja, eu sei o caminho que eu tenho que levar para poder conduzir esse projeto, eu sei até que ponto eu, enquanto profissional, vou conseguir atender aquilo, então ter a humildade também de saber onde eu consigo pisar, e com muito mais segurança, porque eu já tive a prática de fazer isso, já tive a experiência de, enfim, cometer os erros e aprender com eles, de também ter os acertos e ir me aprimorando a partir deles. Então, sem dúvida alguma, contribuiu muito com a minha trajetória. Afonso, sobre esses apoios, esses incentivos, e a parte dos professores, né? Como que é essa relação? Professores, cada um com seus projetos, são muitos projetos, e mais esse apoio para vocês dentro da empresa Floresta Júnior. Assim, na Floresta Júnior eu posso falar que a gente é muito, muito, muito privilegiado, porque a gente está dentro de um departamento que é muito colaborativo e que não mede esforços para poder auxiliar tanto os próprios colegas ali como os alunos nos projetos que estiverem desenvolvendo. E desde a fundação da empresa Júnior, e enfim, a gente começou lá em 2015, né, 2016 mais ou menos, que foi inclusive por incentivo dos professores que percebiam que algumas atividades que, enfim, a sociedade demandava não cabiam dentro do que eles, enquanto professores, poderiam fazer. Então eles incentivaram, olha, existe isso aqui, se os alunos quiserem desenvolver isso para que a gente possa atender a sociedade nessas coisas de prestação de serviço e tudo mais, beleza, e a gente vai dar todo o suporte. Foi assim que a gente começou. E hoje eles têm se provado que eles realmente seguem nessa linha. Então, independente do projeto que chegue para a gente tem a tranquilidade de poder assumir, sabendo que os professores vão estar junto com a gente a todo momento, na elaboração da proposta comercial, enfim, do projeto em si, as reuniões com os parceiros, tudo isso os professores, sempre que possível, estão acompanhando a gente e jamais deixariam a gente entregar um serviço sem ter passado pelo crivo técnico deles, né, enquanto orientadores da empresa. Então, a gente tem um orientador principal. Hoje, estamos com o professor Emanuel, que trabalha com toda a parte de bioeconomia e de carbono, que resolveu abraçar a empresa Júnior. Mas antes a gente tinha a professora Marta, que, enfim, uma professora maravilhosa, incrível, sensacional, que infelizmente precisou ser removida lá para a UFSM, na Federal de Santa Maria. E, enfim, não vou dizer que abandonou a gente aqui, mas precisou ir para lá. E deixou a gente aqui com esse legado que ela construiu na empresa Júnior. E, enfim, a gente tem muito carinho pelos nossos professores e é muito grato por tudo que eles fazem por nós. O podcast vai lá para a professora Marta, lá em Santa Maria, ela vai falar, ela vai ouvir que você falou que ela abandonou. Não abandonou não, meu Deus. Saudade demais da Marta. É uma grande profissional. Afonso, recentemente eu vi que vocês fizeram um curso de produção de CAR, alguma coisa assim, né? Cadastro Ambiental Rural. A gente atua em várias frentes, né? Infelizmente, poucas com tudo que a gente queria fazer, mas por falta de pessoal mesmo. Mas a gente principalmente atua com elaboração, condução, né, e estruturação de cursos e tudo mais, e com os projetos em si. Os projetos, obviamente, são a parte mais rentável e que tem uma parte mais técnica e voltada para a nossa carreira em si. Mas os cursos também são muito importantes, principalmente porque a gente tenta focar em cursos que sejam úteis para nós, enquanto alunos e enquanto membros da empresa, e também para a nossa comunidade acadêmica. E no nosso caso, como estamos aqui em um campus de agrárias, a gente sempre tenta trazer assuntos que sejam de interesse de todos. Então, a gente já conduziu algumas turmas de um curso de elaboração de mapas de fertilidade do solo, que foi até o professor Johnny, lá do departamento, que conduziu, que a gente teve 3 turmas, se eu não estou enganado, e que foi total sucesso, assim, a galera aderiu bastante, o pessoal da agronomia adorou. Chama muita atenção, né? Sim, justamente, que chama muita atenção. Agricultura de precisão, né? Então é o futuro, pensando em sustentabilidade e tudo mais. E mais recentemente também, uma parceria que a gente fez com a Emater, a gente conduziu um curso de cadastro ambiental rural, né? De todo o procedimento necessário para fazer o cadastro das propriedades, que justamente por ter sido, era uma demanda que a Emater estava tendo e falta profissionais para ajudarem os produtores, então eles pediram esse apoio para a gente poder organizar essa turma e poder capacitar tanto os alunos aqui do campus, como, enfim, a comunidade como um todo, né? Existem planos? Nós estamos só no 4º mês do ano, ainda tem 2 semestres ainda. Planos para outros cursos?
para outros cursos, sim. Não sei se de cadastro ambiental rural, mas a gente está organizando com o Cleiton Cavaleiro, que até é ex-aluno do nosso campus aqui, um curso de pilotagem de drones. E aí a gente pretende fazer um curso até mais aprofundado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer esses cursos com devido aprofundamento, dado que a gente está lidando com um equipamento caro, difícil às vezes de manusear e tudo mais. A gente não consegue nos cursos tradicionais ter uma atenção adequada. Então a gente pretende fazer umas turmas um pouco mais prolongadas. Não lembro a carga horária hoje, agora, mas foi pensado para atender todas as exigências, enfim, de CREA e tudo mais, para poder valer essa formação em si. E, enfim, esse curso a gente pretende fazer de forma mais desenvolvida e com mais tempo também de voo para os alunos, para que possam fazer de forma mais... E o drone é do Cleiton ou é o da universidade? É do Cleiton. Ele tem algumas aeronaves que ele já vai disponibilizar. Eu ia te perguntar, porque é o seguinte, desses projetos aí, entra algum recurso nos caixas da empresa Júnior, e a empresa Júnior pode comprar alguns equipamentos para manter, até para esses cursos? Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive, uma das parcerias mais produtivas que a gente teve no último ano foi com o próprio laboratório de solos lá do campus. Inicialmente, a gente trabalhava diretamente nas análises e tudo mais, depois de um tempo a gente fechou uma parceria de, enfim, o técnico se organizar para poder manter essas análises junto com a rotina usual do laboratório, e a gente foi recebendo amostras para fazer análise e tudo mais, recebendo os valores dessas amostras, e a gente fez um caixa para o próprio laboratório. Então a gente mantinha na nossa conta da empresa, mas havendo demandas do laboratório, então equipamentos e tudo mais, eles poderiam solicitar a gente para que a gente fizesse a aquisição e a doação ao laboratório. E é assim que a gente foi conduzindo no último ano. Então a gente acumulou o recurso no último ano, e no início desse a gente fez a aquisição de um equipamento lá para o laboratório de solos, que eles estavam precisando até para, enfim, poder manter a regularidade das análises lá, que era a questão, enfim, de energia elétrica e tudo mais, precisava de alguns equipamentos lá, então, que a gente fez a aquisição. Se a empresa precisar comprar capacete, luva... Com certeza, com certeza. Inclusive, para esse próprio projeto agora do Suruí, a gente precisou fazer a aquisição de uma máquina de computador, notebook, para poder trabalhar, e foi extremamente necessário, e sem ela certamente a gente não conseguiria estar atendendo a demanda. Então, a gente pode sim, a gente tem feito, e tem sido um diferencial muito grande para nossas ações. Em relação à Floresta Júnior, as empresas júniores nas universidades, nos campos, né, nas universidades do estado, existem parcerias, contatos, existe esse feedback, essa conversa com os outros campos, tratando de assuntos? Como é que vocês estão lá em Porto Velho, lá em Ariquemes e tal? Existe essa conversa? Existe. Assim, com os campos individualmente, a gente tem principalmente por intermédio da Proceia, para a Reitoria de Cultura e Extensão, que é quem institucionaliza as empresas juniores no âmbito da Unir e tudo mais. Mas aí, pensando em uma forma mais abrangente, a gente também tem contato com empresas juniores de todo o Brasil. Então, como é que nós estamos? Se a gente fosse fazer um ranqueamento aí, como é que Rondônia, como é que Rolim de Moura, como é que a empresa Floresta Júnior está nesse ranking, se a gente for comparar Rondônia, Brasil... Olha, se for pensar em arrecadação, provavelmente o estado deve estar lá embaixo. Lá embaixo. Não tem como comparar, né? De forma alguma, assim. E aí, não sei quanto tempo a gente está, mas assim, contando um resumo da nossa trajetória, né? A Floresta Júnior foi a primeira empresa júnior estabelecida no estado de Rondônia. Então, a ideia dos meninos foi lá em 2015, em 2016 eles conseguiram abrir o CNPJ, e foram caminhando para conseguir regularizar essa coisa toda de documentação, né, nos momentos iniciais. E mesmo lá em 2015, 2016, que estavam dando os primeiros passos, eu lembro até que eu cheguei a conversar com a professora Sheila, que foi uma das membros fundadoras da empresa na época, né? E ela falou que uma parte muito importante para que eles conseguissem se estruturar e regularizar a empresa foi o contato que eles fizeram por intermédio da Brasil Júnior, com a empresa Júnior, que inclusive a Floresta Júnior também, lá da Federal de Viçosa. Então, o pessoal lá da UFV, que eles marcaram uma reunião online e tudo mais, para que eles conseguissem explicar, olha, a gente funciona assim, a gente trabalha assim, são esses documentos que vocês precisam correr atrás, vocês precisam se regularizar com a instituição dessa forma, porque antes da Floresta Júnior, nem a Unir sabia o que era empresa Júnior. A Floresta Júnior foi fundada em 2016, a resolução da Unir, que trata sobre as empresas juniores e a institucionalização delas, é de 2018. Então, a gente que gerou a demanda para a universidade. Então, enfim, e aí, a partir disso, a gente conseguiu ir se estruturando.
E esse contato com as empresas juniores de fora é extremamente importante, é essencial. Inclusive, eu tive a oportunidade de, no ano passado, participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores, que foi lá em Santa Catarina. E lá a gente, inclusive, foi reconhecido no palco, a gente foi premiado tanto por 2 fatores. Primeiro, por ter alcançado as metas de faturamento que a confederação tinha estabelecido para a nossa empresa. Mas não só por isso, por ter ultrapassado tudo que qualquer um estava esperando em relação à empresa júnior para o país. Então a gente foi reconhecido pelo desdobramento do faturamento no ano de 2024, lá no palco do Ened Nacional. Enfim, foi extremamente... Essa premiação é anual? Sim, sim. Inclusive essa premiação foi inédita. A gente foi o primeiro a receber assim, na história do país. Justamente por ter sido uma empresa que vinha caminhando assim, de forma muito humilde, e do nada, assim, digamos assim, conseguiu estourar o caixa ali e chegar em números que nunca antes tinham chegado, principalmente aqui na região. Vocês concorrem novamente ou não? Sim. Todo ano a gente está concorrendo, todo ano eles fazem esse quantitativo da arrecadação das empresas e tudo mais, e se tudo der certo, pelo menos o reconhecimento por ter alcançado as metas estabelecidas a gente vai conseguir. Isso é muito bom. Uma outra coisa, a gente vai ter agora esse ano, em novembro, a COP, né? E eu estava verificando ontem uma série de ações de recursos, inclusive, vários hubs, né? Várias situações assim, envolvendo a área tecnológica, e em várias ações, no Pará, que é onde vai acontecer a COP lá em Belém, no Amapá, no Amazonas, no Acre. Rondônia, tem alguma coisa? Vocês foram chamados para participar de algum projeto e alguma coisa nesse sentido? Em relação à COP, nada a princípio. Então, realmente não teria muito a comentar. Tá certo. Mas seria interessante, né? De repente ter alguma coisa nesse sentido. Mas assim, a nível de... Você falou a nível de Rolim de Moura, a nível de Zona da Mata. Existe algum projeto, alguma outra ação que vocês participam a nível de Estado? Bom, a nível de Estado, dá para dizer que sim. Na verdade, assim, esse projeto que eu comentei, que a gente fechou recentemente com o pessoal do Pacto das Águas, ele vai lidar com populações tradicionais no noroeste do Mato Grosso. Então, é basicamente a fronteira aqui com Rondônia, né? Essa regiãozinha. E a partir desse projeto, de fato, a gente vai ter uma abrangência um pouco maior. Mas pensando assim, no sentido de expandir a empresa a nível nacional e tudo mais, eu não sei nem até que ponto isso seria tão interessante para a Floresta Júnior enquanto empresa. E não porque eu não quero que a empresa cresça, mas porque eu entendo... Tem os limites, né? Geográficos, os limites geográficos, mas principalmente o impacto social que a empresa pode causar regionalmente. Então, eu acredito que a empresa Júnior, a gente já tem conseguido, enfim, incentivar a criação de outras empresas, incentivar e mostrar que universitários aqui dentro da academia conseguem gerar recursos, conseguem atender a sociedade. A partir das ações de vocês, Afonso, isso que você citou agora aí, alguns outros cursos, alguns outros campos também já se motivaram a abrir com certeza. Empresas? Não sei, não vou dizer que só por causa da gente, né? Mas assim, com certeza a gente pode ter motivado um pouquinho. Hoje na Unir a gente já tem mais de 7 empresas, quase 10, se eu não estou enganado, de cabeça não vou lembrar tão facilmente, mas a gente já tem da engenharia civil. Aqui no campus a gente tem, não sei se foram as 3 primeiras, mas tem a Agronorte Júnior, que é da agronomia, a Floresta Júnior, a nossa, e a Univete Júnior, que é da veterinária. Tem o pessoal da engenharia de produção, que também está começando. Engenharia de produção é Porto Velho, não? Produção, se eu não me engano, é aqui em Cacoal mesmo, né? Enfim, tem bastante empresa que está começando a caminhar agora e, enfim, talvez por nossa influência, talvez não, mas que de fato poder ver outras empresas funcionando, eu acho que pode inspirar um pouco os meninos também. Hoje, o curso de engenharia florestal ele só tem aqui em Rolim de Moura, no IFRO, em Ji-Paraná, mais algum outro lugar? Eu não sei se lá em Colorado tem alguma coisa lá na escola técnica, lá no IFRO, lá de Colorado, eu não sei se tem. Que eu tenha conhecimento em Rondônia público, acho que é só em Ji-Paraná e em Rolim mesmo. Algum desses colegas que já passaram, você citou, por exemplo, o caso da professora Sheila, mas algum outro acadêmico, algum outro profissional que passou ali pela Floresta Júnior, hoje já conseguiu destaque ou é muito cedo para falar isso ainda? Não é cedo não. Tem uma galera muito boa. E eu posso falar, eu não vou nem encaminhar muito, assim, o fundador, na época era o presidente, vice-presidente, o fundador, entre os fundadores estava a professora Sheila e o Lindomar.
O Lindomar, ele, enfim, já é mestre, acho que já tá terminando o doutorado, a Sheila também tá terminando o doutorado. A Sheila passaram pela empresa, eles fundaram a nossa empresa Júnior. Então a professora Sheila, ela logo que terminou a graduação, ela já ingressou no mestrado e logo terminou o mestrado, já conseguiu passar aqui para o campus como professora da universidade mesmo, então ela está no nosso departamento hoje, talvez daqui a pouco assuma como nossa orientadora. O Lindomar também, ele passou por diversas empresas multinacionais, inclusive, fez o mestrado dele, hoje, se eu não me engano, ele está no meio do doutorado, que são 2 exemplos que eu posso dar assim, com tranquilidade, que eu sei que estão muito bem. O Jean também, isso que... você pensa também para o teu futuro? Se Deus quiser. Para a área de mestrado, doutorado, ou você... porque você, analisando, você é lá do Rio de Janeiro, e aí você vem para a Amazônia, né? Vem para a Amazônia legal, fazer um curso de engenharia florestal, com muitas ações acontecendo, isso vai acontecer com maior frequência agora após a COP aí, eu estava verificando uma série de ações que estão já em andamento aí, e que vão acontecer, né? A COP vai passar e a coisa vai continuar acontecendo. E aí você vem lá do Rio, da região sudeste e tal, vem para a Amazônia, onde muita coisa está acontecendo. A tua ideia é seguir aqui na região, trabalhando com alguma ONG, trabalhando, ou você vai formar, vai graduar e vai voltar lá para a tua região? Assim, eu decidi e optei por vir para a Amazônia porque realmente era um ambiente que sempre me impressionou muito. Então eu sempre via a importância da Amazônia, via que era... Você continua tendo essa visão? Com certeza, com certeza. Hoje eu vejo com muito mais facilidade os problemas que existem aqui na Amazônia, né, também. Mas eu vejo nisso uma oportunidade. Então, se eu vejo que para o meu futuro também pode, né, enfim, caminhar para essa coisa talvez da pesquisa e tudo mais, ou se eu continuaria nessa área profissional, eu não tenho certeza de nada. Mas a única certeza que eu tenho é que eu quero continuar aqui na Amazônia, que eu quero continuar contribuindo para a preservação dela e para que a gente possa usufruir dela e gerar, ainda que seja renda a partir dela, de forma sustentável. E que a gente faça isso mantendo ela bem, mantendo ela funcionando e mantendo ela em pé. Acho que isso é que eu tenho como propósito principal, independente do caminho que eu for levar. Se for enquanto pesquisador, se for enquanto autônomo, se for enquanto funcionário de uma empresa, de uma entidade de terceiro setor, não importa. Meu foco, minha meta sempre serão esses. Afonso, para nós encerrarmos, quais ações que a Floresta Júnior está aí na pauta para tentar, ou para desenvolver, ou para tentar desenvolver ainda em 2025? Bom... acredito que nosso principal objetivo em 2025 é organizar-se internamente para poder começar a abranger mais estudantes dentro da universidade. Então, hoje a gente tem um estatuto que é fechado para, enfim, membros do curso de Engenharia Florestal. A gente quer receber pessoas de todos os cursos, justamente porque a gente sabe que podem contribuir de diferentes formas dentro da empresa. E é claro que talvez você estivesse esperando uma resposta mais esperançosa e mais floreada, mas meu objetivo principal acho que seria esse: conseguir estruturar a empresa para que ela se mantenha viva e funcionando nos próximos anos, enfim, e que a gente possa daqui a, sei lá, 2, 3 anos ter um outro representante da empresa falando da nossa trajetória, explicando como é que a gente fez para continuar funcionando e para estar aqui. Uma última pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente tem observado, e aí voltando lá para o início do nosso podcast aqui, que eu lembrei a fala do Vinícius Marquesi, ele falando sobre a dificuldade dessa geração que está chegando aí de vir para as áreas tecnológicas, né? Aí eu vejo você falando dessa ideia de futuro, né, dentro da Amazônia, com tantos projetos, com tanta coisa acontecendo, projetos, ações nas comunidades tradicionais, legislações mudando, alterando, e tudo isso tem a ver com a questão, né, da Amazônia com floresta em pé e tudo mais. E aí a gente observa o curso agora recente com pouca gente, né? Eu não sei exatamente qual é essa motivação que falta para essa juventude entender a importância da engenharia, não só florestal, mas outras modalidades de engenharia, mas eu gostaria que você encerrasse deixando uma mensagem aí por tudo que você tem vivido nesses anos aí da graduação e ainda pensa em relação ao futuro dentro da engenharia florestal, por exemplo, deixasse uma mensagem de incentivo para essa rapaziada que está chegando aí para vir, né, para a engenharia. Se eu tenho alguma mensagem de incentivo, eu venho de uma família que é muito das humanas e tudo mais,
E nesse caminho eu sou uma pessoa das exatas, eu sou uma pessoa que gosta de fazer conta e eu entendo que dentro da área das tecnologias, a gente pode às vezes ser muito direto e tudo mais, mas a gente sabe planejar para fazer com que as coisas funcionem do jeito que a gente acha que é certo. Então, e eu vejo isso nas engenharias como um todo, seja na engenharia civil, elétrica, na florestal, não importa. A gente busca um caminho para um futuro sustentável, para um futuro onde os nossos filhos, as próximas gerações, vão continuar vivendo e vivendo bem. Então, se em todas essas áreas a gente pensa em trabalhar de forma mais sustentável, é porque a gente pretende ter um futuro melhor. Então, se as pessoas às vezes não conseguem se sentir motivadas a entrar nessas áreas, que às vezes podem ser mais desafiadoras de fato, que, enfim, tecnologia é difícil, né? É entender que a gente não faz isso simplesmente para ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa. Tem muitos que fazem. Mas entender que a nossa área, acima de tudo, está ali para construir um futuro sustentável para a humanidade, para construir um futuro que exista. Porque do jeito que estava caminhando, ele pode não existir mais. Então é para isso que a gente está aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho, sucesso nas ações que ainda vão vir aí em 2025. Eu que agradeço o convite, Antônio, muito obrigado mesmo e, enfim, fico à disposição sempre que você precisar. Eu conversei aqui com o Afonso Barros, o diretor da empresa Floresta Júnior, a empresa aqui que tem a sua sede, né? Aqui no campus da Universidade Federal, aqui em Rolim de Moura.